Olá, povo de Deus, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022, Santo Estevão, protomártir, segundo dia na oitava de Natal. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 8 a 10, 7, 54 e 59, e Mateus 17 a 22. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Assim como Filipe, Estevão foi um dos primeiros diáconos escolhidos pela comunidade primitiva para cuidar do serviço dos pobres, simbolizado nas viúvas da comunidade dos gregos em Jerusalém. Refiro-me a Filipe, pois tanto ele quanto Estevão não se limitaram ao serviço para o qual foram escolhidos. Ambos se tornaram dinâmicos pregadores da boa nova de nosso Senhor. Em grego, a palavra testemunha se traduz por martiria. Daí chamarmos Estevão de protomártir, o primeiro a dar a vida por causa do Evangelho. Nosso texto de hoje vem na sequência de um destemido discurso que Estevão fez frente às autoridades judaicas. Ele expôs com profunda transparência toda a verdade a respeito de Jesus, inclusive que ele tinha sido crucificado pelas autoridades judaicas. Seu discurso revelava também uma sabedoria única, que a todos deixava uma admiração gigantesca. Ele apresenta uma catequese completa, de estilo querigmático, sobre a trajetória de Jesus. Seu discurso termina com a profissão de fé em Jesus. Os seus inimigos acusam-no de blasfemar e pecar contra a lei e o templo, condenando-o à morte. Quando Lucas narra o apedrejamento de Estevão, ele segue o esquema da narrativa da morte de Jesus. Como seu mestre, Estevão morre confiando-se a Deus e perdoando aos seus algozes. Lucas mostra-nos assim que a vida de Cristo continua na vida da igreja, na disponibilidade ao Espírito, na pregação, na coerência evangélica e na própria morte. Jesus, com a sua morte e ressurreição, e com o dom do Espírito, inaugurou mesmo um tempo novo. Ele é a plenitude da lei, e não há perseguição capaz de o destruir. Mateus 10, 17 e 22, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós.
O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O capítulo 10 de Mateus é conhecido como o capítulo do discurso missionário de Jesus, onde ele instrui os seus discípulos enviados em missão. A catequese de Jesus apresenta alguns ensinamentos aos discípulos sobre as provações e sofrimentos que a igreja há de enfrentar ao longo dos tempos. Jesus não poupa detalhes e pormenores dessa missão, que fica claro para nós que se trata da realidade que as comunidades estavam vivendo depois do ano 70, quando teve de enfrentar diversas provações internas e externas. Corria o risco de desanimar, perder a fé no seu Senhor. Jesus toma medidas para a continuação da sua obra no tempo e no espaço, antecipando acontecimentos e sinais que a comunidade cristã teria de enfrentar. Queria preparar os discípulos para que ultrapassassem o escândalo da cruz. Era bastante compreensível que os discípulos tivessem medo diante da situação tão hostil, com perseguições e assassinatos. Daí a insistência de Jesus dizendo-lhes: não vos preocupeis. O anúncio corajoso e alegre do Evangelho não pode ser feito por gente assustada e medrosa. Por isso intervirá o Espírito Santo. O Espírito do vosso Pai é que falará por vós. Graças à coragem e o destemor dos primeiros é que as comunidades puderam se espalhar de maneira tão forte dentro do Império Romano. É sempre bom voltarmos ao Evangelho e ao testemunho dos primeiros, pois o cristianismo se acomodou tanto que, na maioria das vezes, mais se parece a um sistema devocional que acomoda as consciências do que uma novidade revolucionária trazida por Jesus. Na verdade, muitas vezes nos esquecemos que somos seguidores de um líder que foi assassinado numa cruz, acusado de subversivo, um fora da lei. A força e a coragem de Jesus, passada aos primeiros cristãos como Estevão, parece não nos tocar mais. Estamos na oitava de Natal. Tempo de refletirmos com sinceridade a que Jesus nós seguimos. Que o romantismo do Natal não nos esconda a realidade nua e crua daquele que nasceu numa manjedoura entre os animais, porque seus conterrâneos e contemporâneos não o acolheram. Um beijo no seu coração.